Pai do Senhor, eu queria estar dizendo assim. Primeiramente, vou estar falando hoje, né? Vou estar falando sobre como foi minha experiência pessoal lá na capacitação. Lá na capacitação da rede infantil. Bom, pra mim foi muito bom mesmo. Eu particularmente, tava precisando muito de avivamento, de palavra, disso tudo. E foi bênção pra todo mundo. Foi bênção. Eu me senti uma pessoa mais acolhida. Tanto que eu me senti uma pessoa assim. Eu me senti em casa com pessoas que eu nem conhecia. E eu conheci pessoas novas. E eu conheci missionária Nádia. Conheci a pastora Sandra. Conheci muita gente, graças a Deus. E eu vi pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas lá e foi ótimo. Ótimo mesmo. Eu não só mantive comunhão com meus irmãos que eu estava acostumada, mantive comunhão com várias outras pessoas. A gente estava lá reunido em um propósito. Em um propósito que às vezes muitas pessoas nem tinham mais, como posso dizer, mais certeza, né? Que aquilo era o chamado. Eu mesma não tinha certeza que aquilo era o meu chamado. Mas o chamado da gente é servir, é cuidar, é pregar. Não importa para quem seja, o nosso chamado é pregar e também ser exemplo, né, de pregação. A gente não pode só falar e não fazer. Então, essa capacitação foi ótima. Eu aprendi muita coisa. Aprendi principalmente os visuais, foi muito bom. Foi muito bom os visuais porque eu vi várias formas de visuais para fazer. Tanto que eu vi os alunos felizes com os visuais novos. Prestando atenção na aula, aprendendo, fazendo perguntas. Ei, tia, isso, tia, aquilo, gostei da aula, tia. Isso é muito bom. Vi crescimento, comunhão, união. Vi mais pessoas entrando na rede infantil. Graças a Deus, né? Vi mais pessoas entrando para cuidar das crianças. Isso é muito bom. Eu aprendi muita coisa e aprendi principalmente que a gente tem que ensinar as crianças. Só para encerrar aqui, que a gente tem que ensinar as crianças, não de forma irresponsável. Eu vou dar aula, eu vou só estudar em cima da hora. Não, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, porque é a nossa obrigação, é o nosso dever, mas principalmente que isso não é uma coisa chata, né? A gente não deve visar, mas é muito chato dar aula. Não é chato. A gente não pode ver que é uma coisa chata. Cuidar de criança é chato, não é, não. A gente tem que visar, não é chegar lá na frente e dizer, oi criança e tal, não gosto de criança, depois dizer, não gosto de criança. Aí põe uma máscara lá cuidando das crianças e tal. Não pode ser assim, a gente não tem que ter máscaras. A gente tem que ter pessoas felizes, pessoas que sabem cuidar das crianças, pessoas responsáveis, né, que pega os estudos, os materiais e sabe dar aula para as crianças. Então eu aprendi tudo isso. Eu aprendi que a gente tem que ter responsabilidade, porque isso é de Deus. Cuidar de criança não é chegar lá, sentar com as crianças e falar qualquer coisa. Não, mas é dar aula, porque a gente está sendo pastores das crianças. Elas são nossas ovelhinhas, então elas vão ser um dia elas vão ser o que a gente aprendeu. Um dia elas podem estar no nosso lugar ou não. Então a gente pode, tanto, como eu aprendi, a gente pode tanto pegar esses passarinhos que são a criança e matar. Matar a esperança dela, a alma delas, se a gente não fizer a obra de Deus responsavelmente. Então, para o vídeo não ficar muito grande, sim, eu amei essa capacitação. Se tiver outra, eu vou, porque foi ótima. E muito obrigado porque foi ótimo. Eu agradeci muito a Deus. Teve muita coisa boa. E eu aprendi que a vida com Jesus é doce. E cuidar dessas crianças, evangelizá-las, tem que ser feita de forma responsável e de forma boa. E não de uma forma chata. Eu vou fazer, mas eu vou fazer por medo que Deus vai me castigar se eu não fizer certo. Não. A gente tem que fazer por medo. A gente não tem que fazer por nada disso. A gente tem que dar aula, mas é com responsabilidade, mas principalmente com amor. A gente tem que fazer isso. Isso tem que ser o nosso prazer. Então, eu gostei sim de ir para a capacitação. E foi uma pena para quem não foi. Mas muito obrigada. Beijo e foi isso.